Bom dia, irmãos. Muita alegria de estar aqui novamente, embora de maneira virtual, para o culto de louvor e adoração a Deus. Privilégio estarmos juntos, ainda aqui online, mas para engrandecer o nome de Deus e ouvir a sua palavra. Vamos dar início ao nosso culto ouvindo o prelúdio, após o qual estaremos já em espírito de louvor e adoração a Deus. Convido os irmãos a orarmos juntos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por podermos estar aqui te buscando, santificando o seu nome, ó Pai, e te rendendo graças, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que se estamos aqui, Senhor, é porque tu nos conduziste até esse momento, ó Pai. Obrigado porque a tua misericórdia é infinita, Senhor. Obrigado por tua bondade e por nos trazermos aqui. Esteja com a sua igreja, a cada um dos irmãos que está em suas respectivas casas, ó Pai. Prepare o coração de cada um de nós para que possamos ouvir a tua palavra que venha de encontro ao nosso coração, ó Pai, sabendo que tu estás conosco, Senhor, em qualquer situação, ó Pai, tu sempre está do nosso lado. Lhe pedimos por cada irmão, por cada família que se dirige a esse culto através do acesso online. Ó Pai, esteja com eles e com todos nós. Com o perdão dos nossos pecados, te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no livro de Romanos 8, 31 a 39. Romanos 8, versículos de número 31 a 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Convido os irmãos a termos nesse momento também um momento de confissão a Deus dos nossos pecados. Convido a uma oração silenciosa, após a qual eu orarei também numa oração de confissão. Abaixemos nossas cabeças e oremos a Deus em tom de confissão. Senhor Deus, nós elevamos os pensamentos a Ti, Senhor, através de Jesus, com a Sua permissão, e pedimos perdão, ó Pai, por tantos pecados, por nossos erros, por aqueles que vemos, por aqueles que não percebemos, Senhor, pelas nossas omissões, pelas nossas fraquezas, através do sangue de Jesus Cristo, Senhor. Lave a nossa alma, Senhor, e nos oriente, Senhor, para que possamos perceber esses erros, corrigi-los e mudarmos as nossas atitudes em tudo que for necessário, ó Pai. Te oramos em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, ó Pai. Amém. Vamos ouvir nesse momento um hino de adoração a Deus. Meus irmãos, o hino de número 105, A Certeza do Crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda
e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Vamos, nesse momento, nos elevar a Deus em oração, numa oração de consagração pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, ó Pai, nós elevamos nosso pensamento a Ti novamente, Senhor, e agradecemos, ó Pai, a fidelidade dos irmãos que têm participado através das ofertas e devolução dos dízimos, Senhor. Que esses valores sejam primordialmente, Senhor, bem geridos e orientados por Ti na aplicação do trabalho que vem de Ti, Senhor, no sustento da igreja, segundo a Tua vontade, Senhor, nos missionários e segundo a Tua orientação, conforme a Tua soberania, que sejam bem aplicados, e nós Te agradecemos por essa igreja que trabalha para Ti, Senhor. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse instante, ouvir a pregação da palavra de Deus nessa manhã. Graça e paz, queridos irmãos. Hoje eu gostaria de convidar vocês para refletir na obra de Deus que nos faz atuar e compartilhar o Evangelho com outros. Para isso vamos ler Romanos capítulo 1, versos 8 ao 17. Romanos capítulo 1, versos 8 ao 17, onde Paulo escreve o seguinte: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo vê-los, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vosotros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo pela fé vivirá. Pai, pedimos que Sua palavra fale aos nossos corações, mude as nossas vidas e cheie nossa cabeça, nossa mente, nosso espírito de paixão e de amor por tudo o que você faz em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa igreja. Senhor, nós pedimos que Sua palavra esteja com cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Amém. A ideia que eu quero que você tenha e abrace para si hoje é: agradecendo, agimos e anunciamos o Evangelho. Agradecendo, agimos e anunciamos o Evangelho. E a exposição vai seguir essa rota. Agradecendo a Deus, agimos por amor, anunciando o Evangelho. Todos esses pontos, como já disse anteriormente,
exaltam a obra sobrenatural de Deus, que nunca fica só em boas intenções, mas se expressa em atos concretos. Então, vamos começar com essa primeira parte, agradecendo a Deus. Paulo começa o versículo 8, após a apresentação, agradecendo a Deus, a quem aponta como responsável por sua tarefa e pela dos crentes em Roma. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Obviamente, essa gratidão exclui qualquer tipo de interpretação que possa tornar Paulo o ponto de referência, procurando se posicionar, fazendo carreira como teólogo, professor ou expositor de uma nova mensagem, embora seja injusto ignorar os dons que Deus lhe deu. Mas sua gratidão, como podemos apreciar, apela para a pessoa de Jesus Cristo, pois ele disse, por meio de Jesus Cristo, isto é, um agradecimento a Deus por Jesus Cristo, a quem ele já havia identificado como o cerne do Evangelho ao princípio do capítulo. E é uma gratidão que também tem a fé como foco, uma vez que agradece a Deus por Jesus Cristo pela fé dos romanos no mundo. Nesse sentido, e olhando o restante das cartas de Paulo para as igrejas, podemos quase afirmar que o apóstolo aprendeu o essencial quando trata-se de voltar o olhar da igreja para Deus. Porque quando ele agradece a Deus pelo que fez através do seu filho, como os romanos, ele concentra seu olhar na fé, algo que ele é incapaz de produzir. Consequentemente, além de se apresentar tentando ser reconhecido, como alguns autores sugeriram, ou celebrando-os como a motivação de ter sua aceitação, Paulo apela a uma realidade muito mais profunda, a de ajudar os crentes a perceberem que tudo o que acontece e vivemos tem a ver com uma obra sobrenatural de Deus, que é constantemente manifestada por meio de seu Filho. Esta frase de abertura, agradecendo a Deus por tudo o que Ele faz, além de ser uma ideia que tenta se conectar com os leitores, pode significar uma lição extraordinária quando a igreja local se acomoda e se recusa a seguir em frente. Porque quando isso acontece, a pergunta inevitável é: como podemos fazer a igreja recuperar o amor pela obra de Deus? E é uma fórmula que de fato também serve para pastorear os corações de nossas crianças e adolescentes que começam a mostrar traços de rebelião. Porque não há nada mais poderoso do que colocar-nos na frente do Criador e sustentador de suas vidas. Essa convicção pode até ser usada contra nós mesmos, quando começamos a ter atitudes de irresponsabilidade com nosso próprio trabalho. Porque não há verdade mais sublime do que reconhecer que nossa existência e propósito na Terra são o produto da graça e obra sobrenatural de Deus. Em outras palavras, a única maneira de desafiar uma igreja, uma criança ou nós mesmos não é com o mecanismo da obrigação, mas agradecendo. Sim, agradecendo a Deus por Jesus Cristo, por seu poderoso trabalho em nossas comunidades, com nossos filhos e nós mesmos. Para Paulo, então, a obra de Deus é com essa expressão. Ele procura estabelecer no coração dos romanos que os assuntos sobre os quais ele os exortou são sobre ele e somente dele. Não há nada nessa linha que possa nos fazer pensar o contrário. Em resumo, Paulo está colocando os ouvintes em um relacionamento direto com Deus, como se ele fosse um embaixador que se refere a repetir as palavras de quem o enviou.
como ele expressou aos coríntios, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E isso nos leva a uma segunda reflexão, enquadrada nas expressões de Paulo aos romanos. Agimos por amor. Paulo, após seus agradecimentos a Deus e sua preocupação em responsabilizar os romanos diante de Deus, rejeitando qualquer reconhecimento humano e passageiro, e afogando também qualquer surto de autossuficiência que pudesse estar crescendo no coração dos romanos, ele passa a comunicar o que manteve por algum tempo nas profundezas de seu ser. Uma preocupação genuína pela vida dos cristãos que vivem em Roma. Mas o apóstolo não apenas expressa o que está em seu coração, mas também compartilha ações de amor que ele pensou realizar para os crentes de Roma. É que as ações de amor são inerentes à fé cristã. Porque um crente que foi abençoado pela obra sobrenatural de Deus age de acordo. Isto é, vive para glorificar a Deus e amar o próximo o resto da vida. Pois um crente que tem sido abençoado está ciente de que, além das responsabilidades no nível familiar ou profissional, ele tem a felicidade de viver agora para servir a Igreja de Cristo. Lembre-se que Paulo está escrevendo para uma comunidade que não conhece presencialmente. Por isso, expõe seu desejo de viajar para Roma. Agora, a que ações estamos nos referindo quando falamos do amor do apóstolo para os crentes em Roma? Essas ações são encontradas entre os versículos 9 ao 14 e se referem a orações, pedidos, expressões, desejos de ver, de comunicar, confirmar, ter tempo com eles. Mas, antes de falar dessas ações, devemos observar que no versículo 9, Paulo testemunha a Deus e o Evangelho que ele serve. Porque Deus, a quem sirvo, é meu espírito no Evangelho de seu Filho, e minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, querendo ressaltar que suas ações são realizadas diante de Deus e são mediadas pelo Evangelho. Em outras palavras, insiste que tudo o que ele faz está relacionado apenas à obra de Deus e nada mais. Quantas de nossas ações, irmãos, são realizadas com a mesma convicção? Você faz tudo para a glória de Deus ou reivindica alguma glória pelas habilidades, influência ou dinheiro que possui? Você realmente ainda acredita que o que você tem sido foi um produto de sua preparação acadêmica, oratória ou capacidade para negociar? Será que ainda estamos entendendo a vida em ações espirituais para Deus e ações espirituais ou ações seculares que pertencem a nossos próprios esforços? Pessoalmente, devo confessar que esse tipo de convicção, que é servir ao Senhor em espírito, entender a vida como um todo, assimilei tarde. Pois em muitas ocasiões eu acreditava que havia certos atos que estavam fora da obra de Deus e eram o produto de meus próprios triunfos. Longe da interpretação de Filipenses, capítulo 2, verso 13, que diz: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, as ações do amor, as expressões de Paulo são eloquentes. Veja, verso 9: incessantemente faço menção de vós. Verso 10: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Verso 11: desejo vê-los,
verso 12, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua. E ele continua mostrando seu genuíno interesse e amor agora para ir aonde eles estão. Versículo 13 diz: muitas vezes me propus ir ter convosco. 14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, a sábios como a ignorantes. Quanto amor e preocupação pela igreja de Cristo e até por outras pessoas. Lembre-se, os cristãos romanos não têm um vínculo com Paulo além do Evangelho. De fato, como acabamos de mostrar, ele nem os conhece pessoalmente. Isso mostra quão forte o amor pode ser quando Cristo é o mediador da comunidade. Nesse sentido, hoje estamos em uma situação semelhante à que Paulo estava vivendo. Porque é provável que tenhamos muitas saudades pelos irmãos, mas estamos separados pela distância. Talvez fosse bom imitar o apóstolo que teve tempo para escrever para seus irmãos. E aqui está um pequeno desafio para você. Que tal tirar vantagem da tecnologia e enviar uma pequena mensagem ou vídeo a um irmão ou família da igreja para dizer a eles o quanto os amamos? Faça isso. Eu tenho certeza que eles vão gostar. A última reflexão sobre a passagem eu titulei Anunciando o Evangelho. O primeiro bloco fixou nosso olhar na gratidão a Deus que tinha Paulo e que expressava nessa primeira frase. O segundo, nas ações de amor que nascem de um coração agradecido por Deus. E o terceiro o fará na importância de anunciar o Evangelho. Para alguns, esse Evangelho pode ser repetitivo demais e até desnecessário. Porque existem muitas outras maneiras de abordar a vida, as deficiências e as necessidades das pessoas. Então, por que Paulo, cristãos e pastores hoje devem repetir o mesmo discurso? Será que tudo resolve como o Evangelho? E a psicologia, a sociologia ou a própria filosofia, eles são inúteis? Eles não ajudam a curar a alma quando ela está doente? A verdade, querido irmão, não podemos dizer que a psicologia, a sociologia, a filosofia são inúteis. Seria um erro. Porque se acreditamos que Deus foi o criador de tudo o que existe, incluindo as realidades visíveis e invisíveis, qualquer assunto, em qualquer campo, tem a ver com ele. Contudo, nada da realidade criada é maior que o milagre de Cristo, que sendo Deus, veio ao mundo em uma manjedoura, foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos para dar liberdade a todos aqueles que creem. Portanto, toda a narrativa e ensino do apóstolo gira em torno do Evangelho, pois para ele não há nada mais sublime do que o Evangelho de seu Senhor. O mesmo que saiu para encontrá-lo e lhe ensinou as verdades que procurava ao longo de sua peregrinação, quando Paulo era um fariseu ou quando ouviu os ensinamentos dos estoicos em sua cidade natal. Daí a certeza dele, quando escreve no verso 15: Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Na realidade, Paulo é um nome global, ao estilo de um executivo moderno que, ao contrário da população em geral, teve a oportunidade de viajar, ler, aprender e experimentar a vida de uma maneira muito mais intensa.
Claro, no seu caso, e a diferença de um executivo, a maioria das vezes com muitas dificuldades. Até certo ponto, ele está dizendo o que para alguns é absurdo, para mim é tudo. E não é pelo que eu pensei, mas porque é a obra de Deus do começo ao fim. Lembremos que Paulo conhecia as Escrituras e quem as inspirou. E também estava ciente de que as promessas dos profetas nelas registradas eram cumpridas em Jesus Cristo, o Senhor. Dessa forma, o que era loucura para o mundo naquela época, um Salvador na cruz, para ele foi o tesouro mais precioso que Deus ofereceu à humanidade. Até certo ponto, não é que Paulo tenha se tornado um prosélito de uma nova religião porque a anterior era insuficiente, mas porque ele havia efetivamente verificado em sua própria vida que o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo foram a realização dos tempos. Portanto, ele afirma nos versos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nesses versículos, Paulo afirma não ter vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. Por que Paulo fala de não ter vergonha? Poderíamos ter vergonha do Evangelho? Claro, em seu discurso é uma possibilidade. No entanto, Paulo escreve dessa maneira, tendo em mente o que a palavra Evangelho significava para eles. Evangelho era o aviso público de que alguém havia vencido uma batalha ou realizado o que esperava. Nesse sentido, de acordo com a definição, o Evangelho sempre foi uma celebração, nada para se envergonhar. Por que então Paulo fala de vergonha? Até certo ponto, o Evangelho pode ter sido sobre grandes conquistas e pequenas vitórias. E todos eles, comparados ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, são vitórias pequenas. Por isso, não me envergonho do Evangelho. Em outras palavras, o Evangelho são as boas novas de Deus para a humanidade. Porque esse Evangelho é para todos que creem. Para judeus e gregos, chilenos e brasileiros, ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, bolsonaristas e lulistas, todos aqueles que são eleitos e perdoados. O Evangelho anuncia que o pecado foi derrotado, que a morte foi vencida e que os governantes do mundo que se opõem aos propósitos de Deus fugirão. O Evangelho que pregamos é a justiça de Deus, justiça que para muitos é loucura. Como a salvação pode ser um ato imerecido e não por nossa atuação na terra? Como é possível que pessoas com dinheiro não possam contribuir em algo para conseguir a justiça de Deus? Como é possível que o iníquo, crucificado com Jesus, vivendo uma vida de corrupção, alcance a salvação no último suspiro de sua vida? Mas essa é a ideia, a mensagem, o anúncio. Deus se revela, Deus nos alcança, Deus nos salva. Vivemos pela fé. Em outras palavras, agradecidos a Deus, agimos por amor, anunciando o Evangelho. Deus abençoe sua palavra. Amém.
Oremos, irmão. Senhor Deus, obrigado pela alegria que temos nesta manhã de te prestar culto, louvor e adoração. Obrigado porque o Senhor nos deu condições, Senhor, para estarmos na tua presença, mesmo que separados fisicamente, mas próximos de ti e unidos no teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando esse dia, tudo o que temos para fazer hoje, glorifique o teu santo nome. Obrigado porque podemos cultuar a ti. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração, vida no Espírito Santo, esteja sobre nós hoje e sempre. Amém. Agradecemos a presença e o acesso dos irmãos nessa manhã, neste culto matutino de 17/5/2020. Nesse momento diferente que estamos tendo, mas que a palavra de Deus fique no coração de cada um durante toda a semana. Que Deus abençoe segundo a necessidade de cada família, de cada irmão, na saúde, no trabalho, na tranquilidade e na paz de pensamento e de espírito. Disponibilizamos também as nossas mídias sociais na internet, a página da igreja, o site da igreja, o Facebook e o Instagram, disponíveis para os irmãos acessarem os contatos da igreja. Temos também o acesso através do telefone pastoral com o reverendo Gustavo e da junta diaconal também, que aparecerá no vídeo para vocês. Deus abençoe, um grande abraço a todos.